Bacana. A gente costuma, lá na empresa, né, que eu trabalho, a gente costuma fazer dessa maneira, né? Ó, anexo 14, porque, por exemplo, a academia tem ocorrido muito isso. Porque tem movimentação de pessoas, por exemplo, às vezes a academia é pequena e tem sido enquadrado. E foi o que você falou Theo, também. Theo acontece muito. E foi o que você falou também, né? A questão das perícias, infelizmente, grande maioria, grande parte, né? E digo assim, de 10 é 9. É. Você foi ainda mais bondoso do que eu. Infelizmente, não tem. E assim, a gente vê também alguns advogados também copia e cola. Já aconteceu de cliente ser notificado de mais de um funcionário, dois, três, e você vê que o texto é o mesmo. E já aconteceu aqui com um cliente da empresa que eu trabalho, de, por exemplo, ter perícia para três funcionários pedindo a mesma coisa, o mesmo advogado, e aí teve três peritos diferentes. E, por exemplo, uma perita só, ela foi técnica. Ela foi de acordo com o anexo 14 ali, que normalmente é o anexo 14 que eles tentam empurrar. Então, acaba que os profissionais também de segurança, o que fazem também? Começa a misturar a engenharia com a advocacia, né? E aí começa a fazer os seus laudos com parecer baseado em súmula. Foi um parênteses, eu sei que você iria falar da tributação, mas é um assunto que eu achei pertinente a gente E me tocar faz aqui. passar raiva. Mas é isso. Então, assim, olha quantos desafios, tá? A própria Justiça do Trabalho, eu digo que ela traz um demérito muito grande para os bons profissionais, porque qual que é a sensação, falando como empresário que conversa com outros empresários agora, tá? Qual que é a sensação que isso traz para o dono das empresas, que é o nosso cliente? A gente vai lá e vende uma ideia de fazer medida de proteção, de fazer todas as documentações, de fazer treinamentos, de etc, etc, etc. Aí chega na Justiça do Trabalho, não interessa o que a gente tenha feito, vem esses peritos corruptos e dão causa ganho para o cara. Qual que é o pensamento que o dono da empresa faz? Cara, não tem o que a gente faça. O empregado vai ganhar sempre. Então, toda essa balela que tu me vendeu é bobagem. Eu vou cortar custo da segurança do trabalho, eu vou pagar o mínimo possível para o técnico e engenheiro, eu vou evitar o máximo de treinamento, investimento em segurança, para mim ter caixa para pagar os processos. Sim. Entendeu? E aí, assim, eu pergunto: a Justiça do Trabalho ela está ajudando ou ela está prejudicando os trabalhadores? Porque não é a grande maioria que processa, é uma minoria que processa. Entende? E essa minoria é beneficiada pela Justiça do Trabalho, pelos peritos corruptos, e acaba prejudicando a grande massa que está de boa, que está honesta ali, que não está querendo pedir o que não é devido. Entende? Então, isso é uma problemática. E aí, vamos lá, CREA, nos ajuda, Sim. sabe? Vamos Você tocou num ponto interessante. Eu não tinha pensado nessa questão relacionada ao CREA. E seria, a seria empresa inter... do CREA não vai defender os interesses da Sim, classe? Então, exatamente. esses caras aí que são corruptos estão prejudicando toda a nossa classe. Não Perfeitamente. faz sentido o CREA No intervir mínimo, nessa. no mínimo é falta de conhecimento técnico de metodologia, no mínimo, para a gente não pensar que foi de maneira culposa. Você caracterizar insalubridade por umidade em relação. Dá um podcast. A É, questão da insalubridade, de insalubridade e umidade, já dá um outro podcast também, né? Por exemplo, já aconteceu professor de natação, por exemplo, enquadramento de insalubridade por umidade. mas aí eu já não sei se não enquadro, tá? Aí já depende. Então, Aí já mas eu tenho, depende. Aí já entendi. mas eu tenho, assim, lendo o texto do anexo referente à umidade, eu não tenho agora ele de cabeça aqui, mas eu entendo que não, eu não Não, caracterizaria. bom, aí não sei. Aí eu acho que já tá Mas é uma subjetivo. discussão, é uma discussão, é uma discussão, Eu falei é uma antes, como é discussão. subjetivo, aí tem assim, ó, Porque o umidade, alagado, umidade não é só estar molhado, né? Então, assim, alagado ou e tem que ser encharcado. capaz de gerar nocividade, Boa! E aí vem entendeu? qual é o tempo de inscrição, blá, Exata, blá, 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 blá. Mas exatamente, beleza. Mas assim, entendeu? aí ainda é subjetivo e cabe análise, Discussão, tá? né? Agora, comparar galinha com vaca, dizer que galinha vai causar brucelose no ser humano, que animais com doença infecto-contagiosa no frigorífico, sendo que a carne que eu faço no meu churrasco, vá pra... Não vou nem Sim. continuar a frase, né, cara? Mas Mas enfim. vamos